Fala galera, paz de Cristo e amor de Maria, sejam muito bem-vindos à nossa live oracional. Eu me chamo Lucas Eu me chamo Paula. e nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão. Já de início, eu convido você a deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, né, para as novas notificações, né? E depois, né, a gente vai, vai ser bom que você vai saber quando vai ter nova live e quando sair episódios novos do nosso podcast também. Outra coisa, já convido você desde agora a pegar sua Bíblia, então, nesse salmo que hoje vamos rezar. O salmo que nós rezaremos hoje vai ser o Salmo 8. Já vai pegando sua Bíblia aí, o Salmo 8. Tá aberto aí? Tá quase chegando. Então eu vou lendo, eu vou ler o Salmo 8, assim que. Vamos fazer. Aí a gente fazer a oração inicial? Aham. Não, só dando a. Tranquilo. Tá bom, a gente vai Beleza. fazer a oração inicial e eu leio o Salmo 8. Perfeito, perfeito. Então, gente, convido você a fechar os olhos e fazer o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade. Começamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E pedindo a intercessão daquela que é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora das Dores, rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E clamemos agora, invoquemos agora a ação do Espírito Santo em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, também nesta hora queremos te pedir, por misericórdia, coloque teus anjos a nosso redor, em nossas casas, aonde nós estamos ouvindo, vendo essa live oracional, para que eles nos guardem enquanto todo esse momento de oração e também em toda a nossa vida. Amém. Amém. Posso? Algumas Bíblias, como a gente sempre fala aqui nas lives, tem traduções diferentes, tá? A do Lucas é uma, a minha é outra, pode ser que a sua seja outra, a minha é a tradução da CNBB, tá bom? Vamos lá, o Salmo 8. Ao maestro do coro, parácla, Salmo de Davi. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Sobre os céus se eleva a tua majestade, da boca das crianças e dos lactentes te procuras um louvor contra os teus adversários para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quando olho para o céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o ser humano, para dele te lembrares, o filho do homem, para te visitar. No entanto, o fizestes só um pouco menor que um Deus. De glória e de honra o coroaste. Tu colocaste à frente das obras de tuas mãos. Tudo puseste sobre seus pés. Todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e todo ser que percorre os caminhos do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o teu nome em toda a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode falar, pode falar. Tá sem áudio. Tranquilo. Paulo vai conduzindo a oração, então, nossa inicial.
Pode conduzir. Então tá bom, tranquilo. Convido você então a fechar teus olhos e deixar que esta palavra penetre em teu coração, como o ar que entra pelas nossas narinas com oxigênio e vai entrando em nossos pulmões e vai circulando, levando, né, para o sangue e circulando sobre todo o nosso corpo. Que essa palavra entra e preenche cada canto da nossa alma, do nosso ser por inteiro. E eu já pergunto para você, o que que esse salmo diz para você? Qual que é a emoção desse salmo para a tua vida hoje? Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. É um pouco diferente a minha tradução, mas o sentido ainda é o mesmo. Vossa majestade se estende triunfante por todos os céus. Da boca das crianças e dos pequenos sai um louvor, que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando a gente foi lido esse versículo 3, de cara eu lembrei daquela parte da palavra em que Jesus, ele, junto com os discípulos, tinham algumas criancinhas que estavam querendo chegar perto de Jesus. Só que os discípulos não quiseram deixar as criancinhas vir. E aí, Jesus pegou uma delas, falou, deixa elas vir, né? E falou, né? O reino dos céus, né? Não é possível uma pessoa entrar no reino dos céus se não for como uma criança. Porque os anjos dela contemplam o Senhor Deus face a face, o adoram. E fica assim, como que a gente pode ser como criança? Para dar o perfeito louvor? Para dar o louvor, como diz nesse salmo, por meio da humildade. A humildade de reconhecer que nada somos e nada podemos fazer. Como uma criancinha que está aprendendo a obediência desde novinho, mas que mesmo tendo suas dúvidas, ela não tem medo de perguntar para o pai, ou para a mãe, ou para a vovó, para o vovô, né? O como é que funciona o mundo, o que quer dizer cada coisa. Ela ainda tem uma certa intimidade e confiança. E só vai aonde que o papai mandar, deixar ela ir. Às vezes vai olhar para trás, ver se o papai e a mamãe tá vindo, aí vai parar. Se não tá vindo, eu vou parar e vou voltar. Então a questão nossa para a gente hoje é essa. Será que o nosso coração tem se assemelhado com o coração de uma criança? Ou ainda precisamos crescer na humildade para chegar lá? Para louvar a Deus da melhor forma possível. E ainda assim, mesmo na nossa situação atual, louvemos a Deus. Louvemos a sua grandeza, que é maior do que qualquer coisa que existe na terra. Deus que é maior do que toda e qualquer criatura. E esse louvor do humilde, esse louvor da criança, do pequenino, confunde o adversário e reduz ao silêncio nossos inimigos. E voltando para aquele ponto que a gente tem falado praticamente todos os dias da nossa live, os nossos inimigos não são pessoas, são o mal, o demônio, os anjos maus.
E eles não conseguem imitar a humildade. Jamais. Jamais. Eles nunca podem ser humildes. Certa vez, acho que eu não sei se eu comentei isso aqui em algum momento, Padre Pio, né, em suas orações, em algum momento, né, ele sofria muito ataques do mal. Satanás aparecia para ele de diversas formas. E ele apareceu semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez, e outra vez como Nossa Senhora. Pareceu bonito, belo, belo. Mas quando ele pediu para louvar a Deus, e tipo assim, ele foi percebendo que faltava uma certa humildade naquela figura. E não conseguia louvar a Deus. E aí ele reconheceu que era o mal. Porque o mal, ele pode imitar a beleza das coisas, tentar imitar. Mas a humildade ele não consegue. Porque a principal falha, a principal condenação dele é por causa da sua soberba, que é o contrário da virtude da humildade. O soberbo é aquele que acha que tudo pode, é prepotente, que se vê, se sente maior do que Deus, maior do que qualquer criatura. Mas o humilde, o pequenino, como criança, reconhece que o pai é maior, que a mãe é maior, reconhece que nada pode fazer sem o pai. E hoje, o convite é: se você já não faz isso, de reconhecer suas fraquezas e louvar a Deus pela misericórdia dele, pela grandeza dele, pelo amor dele, começa agora. A misericórdia, ela atinge melhor e maior, de uma forma maior, os corações que se reconhecem miseráveis, ou seja, pequeninos, fracos, com ausência de amor, com ausência de carinho. É assim que encontramos a graça de Deus quando somos humildes e pequenos. Paulo, quer colocar alguma coisa daquilo que você foi sentindo? O versículo 4 ele me chamou a atenção. Vou repetir, tá? Quando olho para o céu, para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Aí eu vou para o 5 também, tá? Que coisa é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem, para o visitares. Aqui o salmista, ele fala sobre a grandeza de Deus. Ele faz um louvor à grandeza de Deus. Ele reconhece o quanto Deus é grande. E fica a reflexão, né, da nossa condição humana, sobre o quanto somos frágeis, quanto somos pequenos. Quando a gente vai tentar comparar com a grandeza de Deus, tipo, quanto nós somos pequenos, quanto somos nada sem Ele, sabe? E quando a gente tem a humildade para perceber, se a gente vê o quanto Deus ele é grande em tudo que Ele faz. Uma coisa que está me tocando aqui muito é a questão de. Vou dar um exemplo meu, um exemplo meu que está acontecendo atualmente. Esses dias uns dias atrás, eu estava muito aflita com algumas coisas e tudo. E eu tinha esquecido a grandeza de Deus. Tava me preocupando devido a algumas coisas que aconteceram, já vinham acontecendo. E eu tinha esquecido da grandeza de Deus, o quanto eu era, não, eu sou pequena e que sem ele eu não conseguia fazer nada.
E aí, quando foi o quanto de começar a quaresma, aí eu parei, assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo que eu não tô conseguindo te buscar, que eu não tô conseguindo reconhecer? Eu preciso tomar uma vergonha na minha vida, eu preciso. E, e eu voltei a buscar, porque eu estava afastada. E eu voltei a buscar a Deus e comecei a sentir mais sede do que eu já tinha de buscar a Ele. E eu tomei uma decisão e eu disse: é agora, é agora. É agora, é agora. E, e um dia eu estava tomando banho, eu estava chorando e eu disse assim: Senhor, eu reconheço que sem ti eu não sou nada, nada, nada eu posso fazer. Eu lembrei daquela canção que o Juninho Cassimiro canta. Acho que é o Juninho Cassimiro o nome dele. Que ele disse que nada posso fazer. E eu disse, meu Deus, não dá. Não dá para seguir essa caminhada sem tu, meu Deus. E cada vez mais eu sinto mais sede ainda de Deus. De estar junto dele. E às vezes a gente faz algo e a gente não reconhece que a gente teve um progresso em alguma caminhada. Esses dias rezando o rosário de madrugada, eu tava. Teve um dia que eu, nossa, tava bem de sono. Bem de sono. Eu disse, meu pai do céu, socorro, me ajuda. E eu pensei que nesse dia eu não tinha como. Tipo, pra mim era como se eu tivesse perdido o rosário, mas não. Uma pessoa me fez entender, me ajudou a entender que só de eu ter acordado, eu e mais aquelas mais de 1 milhão de pessoas termos acordado e estarmos ali buscando, já era bom. E eu consegui entender que sem ele a gente não é nada, não somos nada. E, e é isso que fica isso. Possamos entender o quão grande ele é, louvar a ele, sabe, buscar cada vez mais. E reconhecer que uma caminhada sem Deus não vale a pena. Uma caminhada sem Deus não vale a pena, porque eu digo por experiência própria, eu já tentei caminhar sozinha e não vai. Não vai, não dá certo. Tem que ser com ele. Porque por mais que a gente trilhe caminhos que não são da vontade de Deus, mesmo assim ele está ali, protegendo, tentando nos guiar, mas às vezes ele deixa a gente tomar umas quedinhas para a gente aprender. Às vezes a gente passa por algumas experiências para poder a gente aprender também. E aí, o que fica é isso, sabe? É entender a grandeza de Deus. Não é entender e buscar, sabe? Porque, eu repito, sem ele não dá. Sem Deus não dá. Sem entender a grandeza de Deus não dá. Só ele. Só entendendo, só vendo, tá? Pra entender. É mais ou menos isso. E durante esse momento, né, eu lembrei de uma passagem, né, eu não lembro exatamente qual das cartas, né, São Paulo ele diz assim, pois quando sou fraco, aí que eu sou forte. Então, a partir do momento que a gente reconhece o tão pequeno que a gente é, que o quanto que a gente não consegue com Deus,
e a gente se dirige a Deus na nossa oração, no nosso louvor e gratidão, pode ter certeza, a graça já está manifestando e vai se manifestar na tua vida. Pode ser não ser do jeito que você queria, mas vai ser da melhor forma possível. E ontem, acho que foi ontem mesmo que eu comentei aqui na live, que às vezes pode ser que a gente se depare com situações que a gente não tem como fazer nada. Louvado seja Deus por essas situações, porque aí quem vai poder tomar rédea 100% de tudo é Deus. Eu não vou conseguir nem ter um espacinho para me colocar meu dedo para não atrapalhar tudo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por quando a gente reconhece que a gente é fraco, que a gente se encontra com incapacidades, porque é nessa incapacidade que Deus se manifesta. Porque quando eu sou fraco, aí que sou forte. Porque em Deus eu sou forte. Louvado seja Deus, porque onde abundou o pecado, superabundará. E superabundou a graça de Deus. É ali que Deus se manifesta. E uma coisa que eu, lembrando aqui, quando a gente pega, de certa forma, a conversão de Pedro, né? E o arrependimento, e Pedro, quando ele recebe a misericórdia de Deus, que a gente sabe daquela história, né? Ó, Pedro, Jesus, ele falou com ele, né, que ele seria a pedra, né, angular, no qual ele edificaria a igreja, Cristo edificaria a igreja. E aí, continuando a partir desse ponto, logo em seguida, Pedro caiu no pecado, porque ele tinha recebido a graça do Espírito Santo, de reconhecer que Jesus Cristo era o Messias, filho do Deus vivo, só que depois, no segundo momento, logo em seguida, ele cometeu o pecado de começar a deixar que o inimigo falasse no coração dele, falando, e ele falou, mestre, que não aconteça isso de você morrer na cruz, e por aí vai. E aí aconteceu, que Jesus repreendeu ele, e aí depois, em outro momento, Pedro, Jesus, ele falou com ele assim, que ele ia negar 3 vezes, aconteceu. Pedro ficou extremamente machucado, porque ele caiu no pecado de negar Jesus. Mas Jesus deu a misericórdia. Chegou ao ponto que não foi Pedro que procurou Jesus depois. Ele procurou quando Jesus tinha ressuscitado, mas não encontrou nada no sepulcro. Aí, um dia ele tomou a decisão, quer saber, eu vou voltar a pescar. E no voltar a pescar, ele estava quietinho lá no barco lá, e aí ele vê uma figura lá na praia, falando assim, joga de novo a rede. E aí o discípulo amado falou para o Pedro, ô Pedro, é o mestre. Aí o Pedro já sentiu no coração assim, é ele, eu vou ir, vou ir, vou ir. Ele foi, vestiu a roupa porque estava nu, pulou dentro d'água, nadou e chegou lá. E aí, né, que depois daquele momento, para cada vez que Pedro negou Jesus, que foram 3 vezes, Jesus chegou para ele e falou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou, mestre, eu te amo. Aí Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, restituiu a missão, abundou a graça. Mas aí fez 3 vezes. E aí, esse que é o detalhe. Pedro, ele restituiu. Tipo, fez a parte dele, de procurar a Deus mesmo na miséria. Mas Deus realizou a obra na vida dele. Não é à toa que Pedro é considerado o primeiro papa da igreja. Ele é um grande santo. E ele foi o guia, né, da igreja depois da subida de Jesus Cristo aos céus. Né? Foi o condutor humano, no qual deixou ser manifestado o Espírito Santo. Então, aqui é a questão de novo eu falo, não importa aonde que a gente chegou no pecado. O que importa é subir. Como diz, né? Disse um Eugênio Jorge numa pregação. Quando a gente vê no fundo do poço, louvado seja Deus, porque só tem um lugar para você subir, você andar. É para cima. Só tem como subir para cima. Não tem outro caminho. Louvado seja Deus. Então, mesmo independente da situação, você sabe que tem um caminho, vai para esse caminho, que é Jesus. Vai para o caminho de Jesus. E louve a Deus. Louve a Deus mesmo na sua miséria, porque no teu louvor, a graça de Deus vai se manifestar. E eu sinto que é essa moção para hoje, para a gente.
louvar a Deus independente da situação e também louvar a Deus com humildade, de reconhecer a sua pequenez, mesmo em meio aos seus pecados, para se fazer como criança, obediente a Deus, que em tudo que vai fazer, qualquer decisão que vai tomar, perguntar para o Papai do Céu o que é para fazer, qual que é a vontade dele para cada momento e deixar ele conduzir, confiando que ele sabe a melhor coisa para a gente, o que é melhor para a gente. É isso, gente. Não façam igual eu, que eu tomei desse monte de decisão aí sem perguntar para ele, né? Um monte de decisão aí sem perguntar para ele. Mesmo fazer assim, meu Deus do céu, eu não silenciei e não perguntei, nem disse assim, meu Deus, o que eu devo fazer? Não, só, como diz o pessoal aqui no Nordeste, eu meti a cara e fui. E aí eu aprendi e tô aprendendo, na verdade. Tenho muito que aprender, né? Com certeza. Mas não tem coisa melhor, minha gente, do que buscar Deus, porque estar em comunhão com Ele é diferente. É diferente. E eu bato naquela tecla do primeiro dia da novena, da novena não, da primeira live oracional. Confissão. Confissão, comungar, tá sempre em comunhão com Deus. A gente está sempre em comunhão com Ele, reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo de coração, com humildade, que sem Ele nós não somos nada. Hoje eu estava comentando com uma pessoa lá no meu trabalho sobre mais ou menos isso, e eu disse, ou foi a pessoa que disse assim, mas a gente é, acho que menor do que um grãozinho de areia diante da grandeza de Deus. Não somos nada. Sabe? Então, eu achei interessante isso, ficou gravado e eu acho que eu não vou esquecer. Então, que possamos reconhecer, continuar reconhecendo essa grandeza de Deus. Está sempre com o coração aberto, como o Lucas falou, perguntar para ele qual é a vontade dele e estarmos prontos para ele dizer o que ele quer. É orar, minha gente, é buscar, é tentar entender, pelo menos é tentar entender o que ele quer para nós. Mas a gente já sabe o que ele quer para nós, né? Então, é isso. Fiquemos firmes. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Se sem Deus é difícil. Se com Deus é difícil, imagina sem Ele. Eu costumo pensar assim. Então, fiquemos firmes, os tempos não estão fáceis, e mais para frente não ficarão. Isso. Seja, Paula, eu sinto agora que em dizer algo. Mas você pode se perguntar, Paula, mas eu devo perguntar tudo? Sim, tudo. Você vai conhecer uma pessoa, Senhor, essa pessoa. Senhor, esse emprego é da tua vontade. Eu recebi uma promoção no meu emprego. Senhor, será que isso aqui vai me afastar de ti? Eu vou para outra cidade, a minha oportunidade vai para outra cidade. Sim, eu devo ir. Então, possamos ter a humildade de silenciar, perguntar e escutar. Não façam igual eu fiz lá atrás, pelo amor de Deus. Busquemos e estejamos de ouvidos atentos para ouvir o que ele vai dizer. É isso. E eu já convido você a fechar teus olhos e vai fazendo a tua oração agora com base naquilo que você ouviu, sentiu que tem a ver com a tua vida em relação a esse salmo e essa reflexão que a gente fez aqui. E eu vou rezar por você e por cada um de nós nesse momento.
Senhor nosso Jesus Cristo, nosso verdadeiro Deus, Rei e Salvador, nosso libertador, nós nos colocamos em tua presença, Senhor Jesus, para te pedir a tua misericórdia, para que a tua misericórdia vá de encontro à nossa miséria e nossa pequenez, Senhor. Senhor, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante acima de todos os céus. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Eu te louvo, ó meu Deus, e te agradeço, mesmo na minha pequenez, na minha miséria, por toda a graça que o Senhor manifestou em nossas vidas, Senhor. Em cada dia das nossas vidas, desde do momento em que nós já estávamos sendo gerados no ventre de nossas mães, até o agora, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor, pela vida de cada um destes que estão ouvindo, que vão ouvir, cada um de nós do podcast Jovem Cristão, cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos amigos, irmãos, e também pela vida de cada um daqueles que se colocam como nossos inimigos aqui na terra. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida, pela toda a tua ação de misericórdia na vida de cada um de nós, Senhor. E eu te peço, Senhor, fazei com que o nosso coração seja semelhante ao de uma criança, mas uma criança aos teus olhos, Senhor. Uma criança pequenina que te louva e que coloca o Senhor como pai e guia da vida dela, Senhor Jesus. Dai-nos a graça de reconhecer a nossa pequenez, sem esquecer da tua misericórdia, Senhor Jesus. Conduza nossos corações, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Nós te glorificamos por toda a tua obra da criação, pelo céu, pelas estrelas, pela terra, pelo vento, pela chuva, pela neve, pelo calor e pelo frio, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo alimento de cada dia, Senhor, por, por cada obra das suas mãos, por cada folha com que desenhaste com tanto carinho e amor, a cada detalhezinho, em cada planta, em cada ser, por cada célula de nossos corpos, cada célula de cada ser vivo. Nós te louvamos e te agradecendo, Senhor, por cada pedra, por cada grão de areia, por toda a obra tua onde que o Senhor colocou os teus sinais, os sinais da tua graça, Senhor, em cada criatura que o Senhor criou. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada irmão e irmã, céu, terra, pessoa, animal, planta. Te louvo e te agradeço, Senhor, por cada sinal da tua presença em nossas vidas. E te louvo e te agradeço, Senhor, pelo futuro, que nós não sabemos como vai ser, mas se te deixarmos conduzir pela tua mão, Senhor, eu sei que vai ser a melhor coisa possível e muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por ter morrido na cruz para nos libertar e ter nos dado a esperança de um céu, que mesmo que precisamos passar pela dificuldade, pela tribulação, pela estreitidade, né, do caminho que o Senhor colocou nessas vidas para chegar ao céu, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá todas as graças necessárias para poder alcançar a Ti, desde já até a eternidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E eu peço para você continuar com os olhos fechados. E ficou no meu coração duas canções. E que você possa fazer dessas canções a tua oração. Vai rezando em cima dessas canções, deixando que o Espírito Santo conduza o teu coração nesta hora.
E vai entregando seu coração a Jesus agora. Vai confiando a Ele toda a tua vida, toda a tua história, e louvando e agradecendo a Ele por toda a obra que Ele realizou na tua vida. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. O que posso fazer? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Oh, oh, oh. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minhas mãos para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. E se você, até hoje, tem tomado suas decisões por sua própria conta, agora é a hora de você voltar a tomar suas decisões consultando a Deus, deixando Ele te guiar, confiando em teu amor e na sua misericórdia. E fica também no meu coração que pode ser que tenha momentos na sua vida que parece que tudo está sendo perdido. Pode ser que aquilo que você tomou decisão parece que está ficando em ruínas. Louve a Deus mesmo em meio a essa situação, porque pode ser permissão dele para te ajudar a se tornar mais humilde, confiar mais nele. Até o teu sofrimento e a tua dificuldade, todo mal, de todo mal Deus pode tirar um bem. Seja consequência do nosso pecado, ou seja situações que a gente não tem conhecimento. Mas louvado seja Deus, porque é nessas situações que Deus vai te fortalecer, vai te dar força, vai te ensinar a confiar nele. Podes tirar tudo de mim, mas não me tire da tua presença. Podes tirar tudo de mim, só não me deixe sair da tua presença. Não tenho nada, só sou teu. Eu não tenho nada, só sou teu. O inimigo tentou, ele quase me enganou, tentou me roubar, mas não conseguiu. Meu Jesus me salvou, ele me seduziu. O diabo tentou, mas não conseguiu. Eu não tenho nada, só sou teu, ó meu Senhor.
Eu não tenho nada, só sou teu. Podes tirar tudo de mim, só não me tire da tua presença. Podes tirar tudo de mim, só não me deixe sair da tua presença. Eu não tenho nada, só sou teu. Eu não tenho nada, só sou teu. O inimigo tentou, ele quase me enganou, tentou me roubar, mas não conseguiu. Meu Jesus me salvou, ele me seduziu. O diabo tentou, mas não conseguiu. Eu não tenho nada, só tenho tua graça, meu Senhor. Eu não tenho nada, só tenho tua graça, ó meu Senhor. Eu não tenho nada, nem quero nada, só quero tua graça, ó meu Senhor. E se não for para ser na vontade de Deus, do jeito de Deus, eu não quero. E se for preciso que eu perca tudo nesse mundo, como Jó precisou perder para provar sua fidelidade a Deus, que aconteça comigo. Mas louvado seja Deus, porque tudo vai ser me dado em dor. Eu encerro com essa passagem que diz assim, mais ou menos assim. De que adianta ganhar o mundo todo se perder a sua vida? Mais vale perder tudo para ter somente a Deus, para ganhar a sua vida em Deus. É mais feliz quem deixa pai, mãe, filhos, família, amigos, bens, tudo, para estar em Deus. Porque quando estamos em Deus, nós ganharemos tudo em dobro. Mais família, mais vida, mais amigos, filhos. Mas mesmo com as perseguições, maior ainda vai ser a nossa vitória depois desse mundo, quando estivermos ressuscitados com Deus. Teu sacrifício que você entregar pela tua família, buscando a Deus, pode ter certeza que vai ter valor às olhos de Deus. E vai ser você e tua família lá no céu. Mas você tem que deixar Deus ser o centro da tua vida. E louvar a Deus, mesmo em meio a todas as dificuldades, todas as dores e sofrimentos. Porque Deus é maior. E quando você reconhecer a tua miséria, deixar que Deus, na sua misericórdia, conduza a tua alma, creia, vai valer muito a pena. Porque a graça de Deus vai se manifestar muito mais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí, Paulo, quer deixar uma última mensagem? Tá tranquilo por aqui. Então tá bom. Então, gente, essa foi a nossa live de hoje. Quero agradecer pela tua presença. Novamente, reforçar aí, curta, compartilha, siga nossas redes sociais. Toda quinta-feira temos episódios novos do nosso podcast Jovem Cristão. Né? Aqui no YouTube sai também, e nas outras plataformas de áudio, né, e podcast vai sair também. Né? E amanhã, fique de olho aí para a nossa próxima live de oração, tá bom? E a minha mensagem para você final é: louve a Deus, independente da dificuldade, de toda situação, louvado seja Deus, porque de todo mal Deus pode tirar um bem, mas você tem que colocar nas mãos dele, né? É claro. E é isso. É isso, gente. Obrigada. Vão lá nas nossas redes sociais, nos sigam. Eu reforço o que o Lucas falou. Já deixei teu joinha, comenta. Se você sentir dizer algo, coloca aí nos comentários, tá bom? E é isso.
nos acompanha nas redes sociais. Bom, Amém. obrigada. O Senhor esteja conosco. Ele está Ele no meio de nós. que desça sobre nós, toda a nossa equipe do podcast Ovo Cristão, todos vocês que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes do podcast, todas as nossas famílias, nossas amizades, todos aqueles pelos quais a gente reza. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém, amém. É isso. Muito obrigado, gente. A gente se fala na próxima. Até, até mais, hein, gente? É, Agora acabou. Agora acabou. deixa eu apagar minha luz aqui, que ela tá me escandendo. Tranquilo, tranquilo.